Olá! Vou ler para você o livro, Uma Relação de Dependência de Marley Loubaka. Sobre a autora. Autora, Marley Loubaka, serva do Senhor Jesus Cristo. Serve ao Senhor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Machadinho do Oeste, RO. Sendo o pastor Gildian Lima Almeida presidente do campo, e o pastor Vanderlei Gomes de Oliveira, pastor supervisor. Entendendo seu chamado, começou a escrever com o propósito de ajudar a noiva do Senhor na sua caminhada para o encontro com o noivo. Há anos o Senhor a tem concedido o privilégio de servir no reino. Esposa de Elisvaldo, mãe da Wândila, e do Rivaldo, avó de Sofia Emanuele. Teóloga, exegeta. Graduada em Letras Português e Inglês. Professora de Escola Bíblica Dominical desde 2002. Palestrante. Coordenadora da União Feminina. Dedicatória. Dedico esta obra a meu amado esposo, a quem Deus me honrou salvando para fazer de nós companheiros no serviço do Rei. Prefácio. Muitas pessoas ouvem o chamado do Espírito Santo para a salvação, tomam a decisão de se tornar crentes e até são batizadas, porém, ao enfrentar as dificuldades, logo desistem como a semente plantada em pedregais. Isso acontece porque, na verdade, muitos não conseguem conciliar a vida cristã com a vida secular e há a necessidade de o crente ser diferente, ser conhecido como discípulo de Cristo em todos os momentos da vida. Devido à minha experiência como esposa de dirigente de congregação e líder de novos convertidos, tenho presenciado de perto as muitas dificuldades enfrentadas por novos convertidos e até por crentes com um certo tempo de caminhada, mas que continuam tomando leite sem conseguir digerir uma alimentação espiritual mais forte. Por isso, tenho me preparado com estudos aprofundados em exegética bíblica para amparar tanto os novos convertidos quanto aqueles crentes com mais tempo na igreja e que ainda não conseguiram dar passos firmes. O capítulo 15 do Evangelho de João traz uma mensagem no imperativo, pois se trata de verdade sem meio termo. Você está ou não está enxertado na videira, produz fruto ou não participa da videira. Só há dois fins, recompensa pelos frutos ou ser lançado no fogo para destruição. Preparei este comentário sobre o capítulo 15 do Evangelho de João, que será útil para quem deseja viver uma vida conforme a palavra do Senhor, bem como para quem prega ou ensina. Introdução. É geralmente aceito que o discurso de Cristo, neste e no próximo capítulo, foi proferido no final da última ceia, na noite em que ele foi traído. Trata-se de um discurso contínuo, não interrompido como o do capítulo anterior, e o que ele escolhe dizer é muito pertinente para a triste ocasião de um sermão de despedida. Agora que ele estava prestes a deixá-los, eles seriam tentados a abandoná-lo e a voltar para Moisés. Por isso ele lhes diz como era necessário que pela fé, permanecessem nele. Eles seriam tentados a se tornarem estranhos uns aos outros. Por isso ele os exorta a amarem-se mutuamente e a manterem a comunhão que até então fora seu conforto. Eles seriam tentados a recuar do apostolado quando enfrentarem dificuldades. Assim, ele os prepara para suportar o choque da má vontade do mundo. Cristo discorre sobre o fruto do Espírito, que seus discípulos deveriam produzir, sob a semelhança de uma videira. Cristo, que é o próprio amor, fala aqui do amor do Pai por ele, como o Pai me amou. Este é meu Filho amado. Ele era o Filho do amor do Pai, ainda assim amou o mundo a ponto de entregá-lo por todos nós. Quando Cristo entrou em seus sofrimentos, consolou-se com o fato de que seu Pai o amava. Aqueles a quem Deus ama como um pai podem desprezar o ódio de todo o mundo. Cristo, tendo falado da grande oposição que seu evangelho provavelmente enfrentaria e das dificuldades que seriam impostas aos pregadores, deu todas as instruções para que os discípulos continuassem o ministério. Ainda que naquele momento não pudessem entender, depois da descida do Espírito Santo entenderiam. Fica um alerta para os bons exegetas, sem a presença do Espírito não conseguiremos conversar nem nós mesmos. Com essa introdução, convido-a se aprofundar na parábola da videira e do lavrador. Assim como a igreja representa o corpo e Jesus a cabeça, a autoridade suprema sobre o corpo, a Bíblia compara a igreja à esposa e Cristo ao esposo, para nos fazer entender a intimidade entre a igreja e Cristo. Da mesma forma, a metáfora da videira transmite o entendimento da dependência que a igreja tem de Cristo.
Capítulo 1. A produtividade na vida do crente. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Cristo é a videira, e Deus é o lavrador que cuida dos pâmpanos para que produzam frutos. Os pâmpanos são todos os que se declaram seguidores de Cristo. Os pâmpanos frutíferos são os verdadeiros crentes que, mediante sua união viva com Cristo, produzem muitos frutos. A primeira bênção foi: seja fecundo, ainda é uma grande bênção. O lavrador sabe que mesmo os ramos mais frutíferos, para ter maior fecundidade, precisam de purificação ou poda. Ele retira o que é supérfluo e exuberante, impedindo o crescimento desordenado e a perda de fecundidade. Os crentes são os ramos dessa videira. Assim como não se vê a raiz de uma árvore, mas é ela que mantém a vida e a produtividade da planta, também Cristo não é visto fisicamente, mas pode ser reconhecido na produção do crente. Em Cristo estão todos os suportes e suprimentos. Os crentes, como os ramos da videira, são fracos e insuficientes para se manterem firmes, porém, à medida que são sustentados pela seiva que recebem da raiz, mesmo fracos produzem muitos frutos. A fecundidade de todos os cristãos, em esfera inferior ou mais estreita, é para a glória de Deus. Pelas eminentes boas obras dos cristãos, muitos são levados a glorificar ao Pai que está nos céus. Assim, serão realmente discípulos de Cristo, aprovados, no qual devem evidenciar o discipulado e adorná-lo. Então será um nome, um louvor e uma glória para o seu mestre, isto é, discípulos de fato. Aqueles que estão por perto dirão verdadeiramente: este está plantado junto ao ribeiro de águas, pois seus frutos não falham, suas folhas são vistosas, seu semblante é de quem está muito feliz, tempestade por todos os lados e ainda assim, ele está ali de pé, transmitindo confiança para aqueles que estão à sua volta. Cristo vive em mim, a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Lembre-se, o fruto determina a árvore e a qualidade da produtividade determina o quanto de nutriente os ramos recebem da raiz. O fruto na vida do crente depende de quanto tempo ele passa recebendo da raiz, através da oração, do jejum e da meditação da palavra de Deus. Lutemos por mais intimidade com Deus. Capítulo 2. Ramo produtivo ou ramo improdutivo. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda. Jesus é o tronco. Os crentes são os galhos e os galhos só podem estar vivos se estiverem no tronco, pois por si próprios, não têm vida. A seiva emitida pelo tronco dá vida ao galho para que ele produza. Contudo, entre os pâmpanos, na haste da videira pode surgir broto. Os brotos podem ser, por exemplo, o orgulho que por meio de uma experiência venenosa, cresce como se fosse fertilizado, acompanhado de todos os seus amiguinhos. Esses brotos roubam a seiva, crescem rápido, mas não dão fruto e atrapalham os outros galhos de produzir. Então o lavrador, com seu facão, corta e limpa os galhos, frutificando-os. Esses brotos também podem ser comparados às pessoas que se declaram seguidores de Cristo, mas não produzem frutos de justiça e santidade. Elas podem parecer espiritualmente vivas, porém nada produzem para a glória de Deus. O lavrador, que é Deus, precisa cortar esses brotos para que a seiva seja direcionada aos ramos frutíferos, que produzem frutos para a glória de Deus. Essa é uma metáfora da purificação que Deus faz em nossas vidas para que possamos produzir mais frutos. Ele remove de várias maneiras. Pela disciplina da igreja. Quando o crente não vigia e cai na tentação, passa pela disciplina da igreja. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? 1 Coríntios capítulo 5 versículo 2. O momento é de tristeza, não de glória, pois onde há tristeza não há glória. Por duas razões todos devem lamentar o pecado de outro. Primeiro, pela comunhão que existe entre os membros da igreja. Segundo, quando a ofensa se evidencia, toda a comunidade é contaminada, como ocorreu com Acã, Josué capítulo 7 versículo 1. A praga se espalha como fermento que leveda toda a massa. Assim, a correção piedosa deve inflamar o zelo santo. Caso contrário, a severidade será sentida como amarga. O culpado pode ser novamente enxertado na videira. Caso contrário, como o joio, será separado para o fogo eterno. 2. Pela perseguição, tribulação, fraudes das riquezas e cuidados do mundo, a tribulação põe à prova a fé e a esperança.
Oportunidades revelam o que está escondido no coração, como aconteceu com Judas, Acã e Ananias. Quando a ambição se manifesta, evidencia a falta de amor verdadeiro a Deus. 3. Pela morte, Deus tem poder de remover ramos não lucrativos da igreja, como fez com Ananias e Safira, tirando a vida. Ele purifica os verdadeiros cristãos para que sejam mais úteis, retirando o que impede a utilidade deles, ensinando, acelerando, revivendo e tornando-os mais puros. Essa ação ocorre pelo Espírito Santo, que santifica, purifica e conduz à beleza da santidade. O lavrador corta até mesmo um galho grande, aparentemente bonito, mas que não produz fruto e que sombreia ou fere os que o produzem. Mateus capítulo 21 versículos 18 e 19. Todo ramo que dá frutos, isto é, todo verdadeiro cristão frutífero, mostra, através da vida, a influência do ensino de Cristo e produz o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5 versículos 22 e 23. Se Deus começar a tirar algo de você, mesmo que pareça difícil perder, saiba que Ele está removendo ídolos e os objetos que vinculam seus afetos, tornando-os inativos, como fez com a aboboreira valiosa de Jonas. Jonas capítulo 4 versículo 11. Lutemos por mais intimidade com Deus e por produzir frutos que glorifiquem o seu nome. Capítulo 3. A palavra limpa. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. O Pai é o lavrador. A ferramenta que ele usa é a espada afiada de 2 gumes. Apocalipse capítulo 2 versículo 12 diz: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ela corta em todas as direções, não poupa o pecado nem é conivente com maus pensamentos, fábulas humanas ou motivações egoístas. A espada corta o mal, mostra o erro para o arrependimento e conduz o crente a depender da fé na graça do Senhor. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus capítulo 4 versículo 12. A palavra do Senhor é suficiente para fazer com que os galhos enxertados na videira produzam muito, pois ela limpa toda impureza e não deixa insetos ou pragas. É preciso entender que o crente está em Cristo assim como o galho está no tronco. O lavrador, que é o Pai, através da palavra, tira do coração do crente todas as impurezas, até as pragas mais difíceis de combater. Algumas impurezas são bem visíveis e até assustam, outras são tão pequenas que passam despercebidas, mas têm um poder destruidor terrível. Assim é o pecado. Quando surge uma notícia na comunidade, todos ficam alarmados, porém há pecados tão discretos que matam um crente diante de todos sem que ninguém perceba. Não importa se o pecado é classificado como roubo, adultério ou crime, ele é tão pecado quanto o orgulho disfarçado no fundo do coração, ou a terrível malícia que ninguém vê mas que adoecem e destroem o crente. Quando há um galho sem fruto, o Pai envia a palavra para realizar a limpeza. A palavra é a espada do Espírito. Efésios capítulo 6 versículo 17, a espada de 2 gumes que sai da boca de Cristo. Apocalipse 1 versículo 16. É mais afiada que qualquer outra espada, pois penetra onde nenhuma outra chega e faz uma dissecação crítica. Divide a alma e o espírito, o temperamento que prevalece habitualmente. Faz com que uma alma orgulhosa se torne humilde e um espírito perverso se torne manso e obediente. Os hábitos pecaminosos que se tornaram naturais e profundamente enraizados são separados e cortados por esta espada. Ela corta a ignorância do entendimento, a rebelião da vontade e a inimizade da mente, que é carnal e, portanto, inimiga de Deus. A espada divide as juntas e a medula, as partes mais secretas e íntimas do ser. Corta as concupiscências da carne e da mente, tornando os homens dispostos a se submeter à operação mais afiada para mortificar o pecado. Ela discerne pensamentos e intenções do coração, mesmo os mais secretos e remotos, revelando a variedade de propósitos, a vileza dos princípios maus e os fins sinistros dos atos. A palavra desviará o interior do pecador e fará com que ele veja tudo o que está em seu coração. Que cada crente possa dizer como Davi: Senhor, examina-me e ver se há em mim algum caminho mau. Salmo número 139 versículos 23 e 24. Capítulo 4. Nenhum ramo pode dar fruto por si só. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês.
Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Como o galho está no tronco, assim estamos em Cristo, pois o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 2 versículo 20, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ao fazer esta afirmação, Paulo declara que o velho homem morreu e o novo nasceu. A morte de Jesus trouxe vida. Quando o Senhor passa a viver no homem morto pelo pecado, a vida de Cristo é transferida para o nascido de novo, e o crente vive pela graça. Ele vive, mas não é ele quem vive, isso parece estranho. A razão é que os crentes vivem em total dependência da vida de Jesus, a vida dele emana vida para o crente. Ele vive na carne, mas vive pela fé, como homem natural, sustenta-se como os demais, porém tem um princípio mais elevado e nobre que o sustenta na fé em Cristo, especialmente ao observar as maravilhas do amor que o entregou por nós. Ele ainda disse, nós porém temos a mente de Cristo, 1 Coríntios capítulo 2 versículo 16. Através do Espírito, o crente pensa como Cristo e é guiado por ele, pois a seiva que recebe é o Espírito Santo. Os salvos estão ligados à videira através do Espírito. Quando os crentes entristecem o Espírito Santo, ele deixa de fluir e eles se tornam-se galhos sem fruto. Mas quando entristecem o Espírito? Quando praticam qualquer tipo de pecado. O pecado impede o fluir da seiva. Um coração rancoroso, uma mente cheia de malícia, um emocional doente por falta de perdão não dá liberdade para que o Espírito produza fruto. Para que o Espírito Santo gere muitos frutos, ele precisa de liberdade. Daí a necessidade de purificação pela palavra e de permanecer em Cristo, a fim de ser abundante na fecundidade, João capítulo 15 versículos 4 e 5. Você não pode dar fruto se não permanecer em Cristo, mas se o fizer, produzirá fruto, pois sem mim nada pode fazer. Permanecer em Cristo é essencial para o conforto e a felicidade do crente, sem isso, não há como ser fecundo. Aquele que é constante no exercício da fé, no amor a Cristo e nas promessas, guiado pelo Espírito, dá muito fruto, glorifica a Deus e será recompensado no grande dia. A união com Cristo é um princípio nobre, produtivo do bem. Jesus contou a parábola de um homem que tinha uma figueira e depois de 3 anos sem fruto, pediu que fosse cortada. O vinhateiro pediu mais 1 ano. Lucas capítulo 13 versículos 6 ao 9. Muitas pessoas só permanecem de pé porque o Espírito Santo intercede, Pai, dê-me mais um tempo. Há quem diga estar em Cristo, mas o fruto não condiz com o fruto do Espírito. Assim como a árvore é conhecida pelo fruto, os crentes são reconhecidos pelo fruto do Espírito. Em Mateus capítulo 7 versículos 15 ao 20, Jesus alerta que a árvore que produz maus frutos deve ser cortada e lançada no fogo. Que possamos permanecer firmes, produzindo frutos que glorifiquem o nome de Cristo. Capítulo 5, a videira e os ramos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Cristo você não pode fazer nada. A expressão sem mim tem o mesmo sentido de separado de mim. Como os galhos separados do tronco não dão fruto e logo murcham e morrem, assim os cristãos, separados de Cristo, não podem fazer nada, é pura dependência. O Filho de Deus é a fonte original da vida, João capítulo 1 versículo 4. Muita gente quer fazer tudo por conta própria, mas não tem nenhum valor, são frutos que caem antes de amadurecer, bichados imprestáveis. Porque sem o Espírito Santo, ou seja, sem a mente de Cristo, nada pode ser feito. Observe a frase, o pé de manga está carregado de frutos, e não os galhos. Na videira os crentes são os galhos, os frutos estão nos galhos, mas quem produz é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo orava para que os irmãos de Éfeso fossem fortalecidos intimamente no poder de Jesus Cristo, por meio do seu Espírito, para que, tendo Cristo habitando no coração, fossem arraigados no amor. O que esperar de quem persevera no amor de Cristo? É fortalecido espiritualmente para o trabalho ao qual foi chamado, pois o poder confere um alto grau de graça. 2.
Torna-se habitação de Cristo. Nada é mais confortante que saber que o Senhor mora em nós, e onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. 3. Estabelece afeições piedosas firmemente fixadas no amor a Deus. Devemos desejar que boas afeições se fixem em nós, para que estejamos arraigados e alicerçados no amor. 4. Aumenta o conhecimento sobre Jesus. Quanto mais o conhecemos no íntimo, mais somos atraídos pelo seu amor. 5. Recebe da plenitude de Jesus e torna-se participante da natureza divina. Paulo descreve que a plenitude de Deus é tão grande que ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, pois há uma fonte inesgotável de graça e misericórdia. Capítulo 6. O ramo que não permanece na videira. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Podem fazer barulho, podem até ter aparência, podem ter muitas folhas. Se não houver fruto, o lavrador corta e lança no fogo. Quem não permanece no tronco é lançado fora, como um ramo cortado. Essa é a descrição que causa medo nos hipócritas, que sabem que estão sem Cristo, e nos apóstatas que não permanecem nele. Eles são lançados no fogo, como galhos secos que obstruem a árvore. É justo que quem pensa que não precisa de Cristo não receba nenhum benefício dele, e que quem o rejeita seja rejeitado por ele. Os que não permanecem em Cristo são abandonados, caem em pecado e escândalo, e com justiça são expulsos da comunhão dos fiéis. Ficam secos como o galho quebrado da árvore. Mesmo que floresçam por um tempo com uma profissão plausível, logo murcham e se desfazem, seus dons, zelo, reputação, esperanças e conforto se esvaem. Quão logo secou aquela figueira que Cristo amaldiçoou. Em Marcos não era tempo de figos, porém quando a figueira estava coberta de folhas já havia figos. Na vida do cristão não se aceita barulhos sem testemunho. Jesus contou a parábola do rei que preparou um banquete para as bodas de seu filho e enviou os servos para chamar os convidados. Alguns ignoraram o convite, preocupados com bens terrenos, e até ultrajaram os servos. Muitos correm atrás de dons para enganar as ovelhas e se apoderar delas. Mas quem entrará no banquete não será quem tem muito dom ou faz muito barulho, será quem produz muito fruto através da plenitude de Cristo. Há quem finja produzir, mas na hora menos esperada, a espada do lavrador chega. Que possamos permanecer firmes no tronco, produzindo frutos que glorifiquem o nome de Cristo. Capítulo 7. O ramo que permanece na videira. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Estais em Cristo e a palavra de Cristo está em vós, e não convosco. Como a palavra está em vós? O crente deve viver a palavra. Tudo que norteia a vida do cristão deve ser através da palavra. Qual crente não deseja tornar-se um feliz e útil servo de Cristo? Esse versículo pode ser esclarecido em dois aspectos. 1. O Senhor declarou, se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. João capítulo 15 versículo 7. Essa é uma promessa de eficácia e sucesso na oração. O âmago da promessa está no permanecer em Cristo e as palavras dele em nós. Permanecer em Cristo significa manter constante comunhão íntima, confiar e descansar nele, abrir-lhe o coração e buscá-lo como fonte de vida e poder. Ter suas palavras permanecendo em ti significa guardar seus preceitos na memória e no coração, permitindo que guiem atitudes e conduta. Assim os crentes nunca oram em vão. O que pedirem receberão quando fizerem segundo a vontade de Deus. Não há serviço excessivamente difícil nem problema insuperável. Pedindo receberão, buscando acharão. Houve ainda crentes com tal intimidade: Martinho Lutero, o bispo Latimer, John Knox, cuja oração fazia a Rainha Maria temer mais que um exército. A Bíblia afirma: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Tiago capítulo 5 versículo 16. Por que há tão pouco poder nas orações hoje? Porque falta comunhão íntima com o Senhor e conformidade com a vontade dele. Os homens não permanecem em Cristo, portanto, oram em vão. As palavras do Senhor não permanecem neles como padrão de conduta, e suas orações não são atendidas. Pedem e não recebem porque pedem em vão.
Essas verdades devem ser guardadas no coração. Quem deseja respostas às orações precisa lembrar as orientações de Cristo e manter amizade íntima com o grande advogado dos céus. 2. O Senhor Jesus declarou: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João capítulo 15 versículo 10. Guardar os mandamentos gera o sentimento do amor de Cristo na alma. Ainda que ninguém consiga guardá-los perfeitamente, pois as melhores obras são imperfeitas. Contudo, pela graça de Deus podemos e devemos tornar as leis de Cristo a nossa regra de conduta, mostrando diariamente que desejamos agradá-lo. Agindo assim, o Senhor nos concede um constante senso de sua graça e sua presença, como o sol brilhando num dia bonito. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo número 25 verso 14. A intimidade com Cristo é mantida pela palavra: se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em ti. Onde a palavra de Cristo habita ricamente, Cristo habita. Se a palavra for o vosso guia constante, vós permanecereis em Cristo e ele em vós. A comunhão com Cristo se sustenta pela oração: pedi e será dado. Quem permanece em Cristo tem o desejo do coração atendido, pois nada pedirá que não seja bom para ele. Portanto, permanecer em Cristo e na sua palavra implica viver conforme a palavra, meditando nela dia e noite. Quem assim conduzirá não ficará sem resposta de paz a todas as suas orações. Que possamos guardar essas verdades e experimentar a plenitude da graça que flui da intimidade com o Salvador. Capítulo 8. O ramo que produz muito frutos. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Essa promessa parece significar que produzir fruto na vida cristã não só traz glória para Deus, como também é evidência para os crentes, de que são verdadeiros discípulos de Cristo. A certeza do próprio interesse por Cristo e da consequente segurança da vida eterna é o mais sublime privilégio da vida espiritual. Viver sempre com dúvidas e temores equivale a viver na infelicidade. Não há nada pior do que a incerteza em assuntos de grande importância, sobretudo nas questões referentes à alma. Se alguém deseja saber a melhor maneira de obter segurança, deve estudar com diligência as palavras de Cristo, porém, tem de se esforçar para permanecer na palavra e produzir muito fruto em sua vida. Hábitos, sentimentos, palavras e obras devem ser conforme a Bíblia. Agindo desse modo, tal pessoa perceberá o testemunho do Espírito Santo em seu coração e obterá provas abundantes de ser um ramo da videira verdadeira. Encontrará em sua própria alma evidências de que pertence à família de Deus, mostrará às pessoas incrédulas provas exteriores incontestáveis e não alimentará dúvidas de que é discípulo de Cristo. Porque muitos crentes não têm consolação em sua vida espiritual e permanecem com dúvidas e temores em sua jornada para o céu. As palavras do Senhor Jesus são a resposta. Os crentes se contentam com um cristianismo superficial e não se esforçam para ser santos em toda a sua maneira de viver. Não devem admirar-se de terem pouca esperança e paz, nem de manifestarem pequenas evidências. A culpa é deles mesmos. Deus uniu felicidade à santidade, e o que ele uniu o homem não deve separar. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se sois produtivos, o Pai é glorificado em vossas vidas e assim sereis identificados como discípulos de Cristo. Comentário de Albert Barnes, Bíblia comentada: glorificado, honrado. Dá muito fruto, frutifica em boas obras, são fiéis, zelosos, humildes, devotados, sempre abundantes na obra do Senhor. Isso honra a Deus, 1. Porque mostra a excelência que sua lei exige, 2. Porque demonstra o poder do Evangelho e da graça que vencem as más propensões do coração, 3. Porque o cristão é restaurado à imagem divina e mostra quão excelente é o caráter formado por ele. Eles imitam a Deus, e o mundo vê que toda a tendência da administração divina é tornar o homem santo, produzindo o que é amável, verdadeiro, honesto e de boa reputação. Mateus capítulo 7 versículo 20, Filemão versos 4 ao 8. Sede meus discípulos, este é um verdadeiro teste de caráter. Não é por profissão, mas por uma vida santa que o caráter é provado. O Salvador diz que aqueles que dão bons frutos são seus discípulos. O desígnio e a tendência da religião é estimular os homens a fazer o bem e a empregar toda a sua força,
tempo e talentos na obra pela qual o Salvador deu a vida. Ninguém deve consolar-se com a crença de que é cristão sem planejar fazer o bem e sem dedicar a Deus tudo o que tem, em um esforço honesto para glorificar seu nome e beneficiar um mundo moribundo. Palavras de John Riley. Precisa-se atentar com atenção aos versículos 1 ao 8, pois contém uma parábola. Ao interpretá-la, não podem esquecer a grande regra que se aplica a todas as parábolas de Cristo, a primeira verdade a ser observada. Esses versículos ensinam que existe íntima união entre Cristo e o crente. Ele é a videira, os crentes são os ramos. A união entre os ramos e o caule principal de uma videira é a mais íntima que se pode imaginar. Nisso consiste o segredo de toda a vida, beleza, vigor e fertilidade do ramo. Se for desligado do caule, o ramo não possui vida em si. A seiva que flui através do caule é a fonte e o poder que mantém todas as folhas, botões, flores e frutos. Arrancado do caule, logo o ramo seca e morre. A união entre Cristo e o crente é tão íntima quanto verdadeira. Em si, os crentes não possuem vida, poder ou vigor espiritual. Tudo que possuem em sua vida espiritual procede de Cristo. Eles vivem, se comportam e agem como crentes porque recebem de Cristo um contínuo suprimento de graça, auxílio e capacidade. Unidos pela fé ao Senhor Jesus, em uma misteriosa união realizada pelo Espírito Santo, os crentes permanecem firmes, andam e percorrem a jornada da vida cristã. Qualquer sinal de bondade existente neles provém de seu cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Esse pensamento produz conforto e instrução. Os crentes não têm motivo para se desesperar quanto à sua salvação, imaginando que nunca chegarão ao céu. Devem meditar que não foram deixados para viver por si mesmos, na dependência de seu próprio poder. Sua raiz é Cristo. Tudo que existe na raiz tem em vista o benefício dos ramos. Se Cristo vive, eles também viverão. Os incrédulos admiram-se por não entender a perseverança e a firmeza dos crentes. Embora sejam fracos, a raiz dos crentes está nos céus e jamais morrerá. Quando sou fraco, disse o apóstolo Paulo, então é que sou forte. 2 Coríntios capítulo 12 versículo 10. Em segundo lugar, esses versículos ensinam que existem tanto falsos quanto verdadeiros crentes. Há ramos na videira que parecem estar unidos ao caule, mas não produzem frutos. São homens e mulheres que aparentam ser membros do corpo de Cristo, porém no último dia, ficará comprovado que não possuíam nenhuma união com ele. Nas igrejas há miríades de pessoas que professam ser crentes, mas sua união com Cristo é apenas exterior e formal. Alguns pensam estar unidos a Cristo devido ao batismo, ou por serem membros de igreja. Outros vão além, tornando-se membros. Participam da ceia do Senhor e confessam com entusiasmo as coisas espirituais, mas falta-lhes algo necessário. Embora participem dos cultos, ouçam os sermões, tenham sido batizados e participem da ceia, não possuem a fé, a graça divina e a obra do Espírito Santo em seus corações. Não estão unidos a Cristo, e Ele não está neles. Sua união é apenas nominal, não verdadeira. Tem nome de que vivem, mas, aos olhos de Deus, estão mortos. Esses ramos são inúteis e desagradáveis, servem apenas para ser cortados e queimados, pois não recebem seiva do caule e não produzem resultado em troca do lugar que ocupam na videira. Assim irá ocorrer no último dia com os crentes falsos, que apenas professam o nome de Cristo. Se não se arrependerem, seu fim será a eterna condenação. Ficarão eternamente separados da companhia dos verdadeiros crentes, e à semelhança dos ramos secos e inúteis, serão lançados no fogo eterno. Por fim, descobriram que não importando o que pensem neste mundo, serão como verme que não morre em um fogo inextinguível. Em terceiro lugar, esses versículos ensinam que os frutos do Espírito são a única evidência satisfatória de alguém ser um verdadeiro crente. O discípulo que permanece em Cristo, assim como o ramo permanece na videira, produz muito fruto. O significado de fruto inclui arrependimento para com Deus, fé em nosso Senhor Jesus Cristo, santidade de vida e de conduta, o que o Novo Testamento chama de fruto. Essas marcas caracterizam a pessoa que vive como genuíno ramo da videira verdadeira. Se não houver tais obras, em vão confessam que possuem graça divina e vida espiritual. Não existe vida onde não há frutos.
Aquele que não possui essas virtudes, embora esteja vivo, encontra-se morto. A verdadeira graça jamais será infrutífera, não dorme nem cochila. Em vão supõe que são membros do corpo de Cristo se o exemplo dele não for a única evidência satisfatória da união salvadora entre a alma do crente e o Senhor Jesus. Não há verdadeira vida espiritual no coração em que não se vê o fruto do Espírito. O Espírito de vida em Cristo Jesus sempre se manifestará na vida e na conduta diária daqueles em quem ele habita. O próprio Senhor Jesus declarou: cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Lucas 6:44. Por último, esses versículos ensinam que Deus frequentemente leva o crente a progredir em santidade por meio das providências que utiliza em seu lidar com ele. Está escrito: tudo que dá fruto limpa para produzir mais fruto ainda. Assim como o viticultor poda e apara os ramos de uma vinha frutífera a fim de torná-la mais produtiva, Deus purifica e santifica os crentes nas circunstâncias da vida. As provações são instrumentos pelos quais o Pai Celestial torna o crente mais santificado, despertando virtudes passivas e comprovando se ele suporta a vontade dele. Por meio delas, o Pai afasta os crentes do mundo, atrai-os para Cristo, aproxima-os da Bíblia e da oração, faz-os conhecer os seus próprios corações e os torna humildes. Esse é o processo pelo qual Deus limpa os crentes e os torna ainda mais frutíferos. Raramente encontramos um crente do Antigo ou do Novo Testamento que não tenha sido purificado por meio de sofrimentos, e à semelhança de seu mestre, não tenha sido um homem de dores. Aprendam a ser pacientes nos dias de trevas, se realmente conhecem a união vital com Cristo. Lembrem-se da doutrina ensinada nessa passagem, para não murmurar nem queixar-se das aflições. As provações visam fazer-lhe o bem. Deus disciplina para o vosso aproveitamento a fim de ser participantes da sua santidade. Hebreus capítulo 12 versículo 10. Fruto é algo que nosso Senhor deseja ver em cada crente, por isso, se necessário, utilizará a podadeira. Capítulo 9, o amor do Pai. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. O Senhor Jesus, orando, pediu ao Pai que seus discípulos fossem um com ele, assim como ele era um com o Pai. João 17 versículo 21. Cristo, que é o próprio amor, está aqui discorrendo sobre o amor. E sobre o amor do Pai por ele. Ele diz: o Pai o amou, como o Pai me amou. Ele o amou como mediador, este é meu filho amado. Ele era o filho de seu amor. Ele o amou e todas as coisas entregou-a nas minhas mãos. Ainda assim amou o mundo a ponto de entregá-lo a todos. Quando Cristo entrou em seus sofrimentos, consolou-se com o fato de que seu Pai o amava. Aqueles a quem Deus ama como um pai não dão atenção ao ódio do mundo. Ele vivia no amor de seu Pai, amando continuamente e sendo amado por ele. Mesmo quando foi feito pecado e maldição pela humanidade, e o Senhor o feriu, o Filho permaneceu no amor do Pai. Porque continuou a amar seu Pai, suportou os sofrimentos, e o Pai continuou a amá-lo. Ele guardou os mandamentos do Pai. Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Como mediador, assim permanece em seu amor. Sua alma se deleita nele, porque não falhou nem se desencorajou. Isaías capítulo 42 versículos 1 ao 4. O homem quebrou a lei da criação e abandonou o amor de Deus. Cristo satisfez a exigência divina obedecendo à lei da redenção, permanecendo no amor do Pai e restaurou o homem perdido. Segunda, sobre o próprio amor de Cristo pelos discípulos. Embora os discípulos o abandonem, ele os ama. O padrão desse amor: como o Pai me amou, eu também vos amei. Que expressão da graça condescendente! O Pai amou o Filho, que era o mais digno, e Cristo ama os mais indignos, os homens. O Pai entregou todas as coisas em suas mãos, assim, ele dá gratuitamente tudo a nós. O Pai amou Cristo, o mediador, cabeça da igreja, e se comprais nele para que em Jesus, o homem seja aceito. Efésios capítulo 2 versículos 8 ao 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4 versículo 10. Ele nos amou quando ainda estávamos mergulhados no lamaçal do pecado. Olhou para nós, ainda abandonados na imundície, e disse: vive.
Então nos tomou pela mão, limpou o sangue da culpa que estava sobre nossos ombros, curou nossas feridas e, como se tudo isso fosse pouco, vestiu-nos de linho finíssimo, adornou-nos com joias preciosas, preparou um banquete e nos fez sentar com os príncipes do seu povo. Ainda não acabou, prometeu-nos uma eternidade de glória, pisaremos em ruas de ouro, beberemos do rio da vida e comeremos do fruto que Eva desprezou. Nosso Senhor nos amou de tal forma que compartilhou conosco sua glória, para que vivamos por Ele para sempre no céu, em eterna bem-aventurança. Para viver no amor do Filho, é preciso odiar o que Ele odeia e amar o que Ele ama. Amar os irmãos é a garantia de que habitaremos no céu de glória, junto ao Pai e a todos os salvos de todos os tempos. Quando o amor divino nos conforma à sua imagem, o amor a Deus acende o amor entre os irmãos. Ainda que esse amor não seja perfeito agora, ele será aperfeiçoado no futuro. Capítulo 10. O amor e a obediência. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. A obediência está diretamente relacionada com o amor. Se amamos a Deus, vamos obedecer aos seus mandamentos. Se cremos que Deus é nosso Pai e acreditamos que Ele sabe o que é melhor para nós, devemos obedecer a tudo o que Ele tem para nós. No capítulo 5 de Deuteronômio, Moisés lembra o povo que foi exatamente quando eles recusaram ouvir a voz de Deus, no Monte Fumegante, que o Senhor viu no povo temor. Foi naquele instante que os filhos de Israel reconheceram a glória e a majestade de Deus. Então disseram a Moisés: Tu ouviste o que o Senhor nosso Deus lhe disse, então ouviremos de ti e em tudo obedeceremos. O Senhor se agradou do povo e demonstrou que deseja que ele tenha sempre um coração disposto a obedecer. Quando Saul e seus homens alegaram ter poupado o melhor do rebanho, que o Senhor mandou destruir para oferecer em holocausto, foram repreendidos por Samuel, que disse: Tem o Senhor tanto prazer em sacrifício quanto em que se obedeça à sua palavra? Pois a obediência é melhor que sacrifício. 1 Samuel capítulo 15 versículo 22. Somos informados de que a obediência humilde, sincera e conscienciosa à vontade de Deus é mais agradável e aceitável para Ele do que todos os holocaustos e sacrifícios. Nada provoca tanto a Deus quanto a desobediência, colocando nossa vontade em competição com a dele. Isso é rebelião e teimosia, e é dito ser tão ruim quanto bruxaria e idolatria. O apóstolo Pedro nos lembra que somos filhos da obediência. Os filhos de Deus devem provar que são santos em toda maneira de viver, por sua obediência a Deus no presente, constante e universal. 1 Pedro capítulo 1 versículo 14. Aquele que é nascido de Deus anda na luz de Deus, não se conforma com o mundo, mas tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. O salmista expressa que para não pecar contra o Senhor, foi necessário esconder a sua palavra no coração. Pois, estando as ordenanças do Senhor no íntimo da nossa alma, não as esqueceremos nem por um instante. Jesus Cristo é nosso exemplo de obediência. Os cristãos devem ter a mente de Cristo. Devemos seguir o padrão do Evangelho proposto para nossa imitação, que é o exemplo de nosso Senhor Jesus. Devemos ter semelhança com a sua vida, se quisermos ter o benefício da sua morte. Se não temos o Espírito de Cristo, não somos dele. Romanos capítulo 8 versículo 9. Qual era a mente de Cristo? Ele era eminentemente humilde, e isso devemos aprender peculiarmente com ele. Aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11 versículo 29. Se tivéssemos mentalidade humilde, teríamos a mesma opinião. Se fossemos como Cristo, seríamos humildes. Devemos andar no mesmo espírito e nos mesmos passos do Senhor Jesus, que se humilhou ao sofrimento e à morte por nós, não apenas para satisfazer a justiça de Deus e pagar o preço de nossa redenção, mas para nos dar exemplo e seguir os seus passos. Ele, sendo Deus, foi feito à semelhança dos homens e é encontrado na forma de homem. Era real e verdadeiramente homem, parte da nossa carne e sangue, e voluntariamente assumiu a natureza humana, foi seu próprio ato por seu próprio consentimento. Nisto ele se esvaziou, despojou-se das honras e glórias para vestir-se com os trapos da natureza humana. Não apenas assumiu a aparência de homem, mas a forma de servo, isto é, um homem de baixa condição.
Não era apenas o servo de Deus que havia escolhido, mas veio para ministrar aos homens e estava entre eles como quem serve. Marcos capítulo 10 versículo 45. Ele foi criado em uma família pobre, apesar de ser descendente do rei Davi, trabalhando com José na carpintaria. Toda a sua vida foi humilhação e pobreza, não tinha onde reclinar a cabeça, vivia de ofertas, muitas vezes de mulheres. Lucas capítulo 8 versículos 1 ao 3. Era um homem de dores. O degrau mais baixo de sua humilhação foi morrer na cruz. Ele se tornou obediente até a morte, até mesmo a morte de cruz. Não apenas sofreu, mas foi voluntariamente obediente, cumpriu a lei que se impôs como mediador, e por isso foi obrigado a morrer. Essa foi a humilhação de sua vida. Em sua obediência, o Pai o exaltou, dando-lhe um nome acima de todo nome, um título de dignidade acima de todas as criaturas, homens e anjos. Olhemos para Jesus e sigamos as suas pisadas. Capítulo 11, a alegria advinda da obediência. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Não é possível encontrar nenhum meio que cause um contentamento tão completo quanto a palavra de Deus. Por todas as partes vendem-se alegrias, pessoas buscam essa tal felicidade e pagam caro, mas depois da compra descobrem que não há garantia de durabilidade e, ainda que a alegria dura pouco, não há devolução. O que fazer? A resposta é imediata: trabalhar desesperadamente para comprar outro pacote, ainda que mais uma vez, descubra que terá pouca duração. Por quê? Não é meu objetivo tratar exatamente da felicidade, mas fazer você refletir sobre essa tão desejada alegria que o salmista deixa bem claro ter encontrado, uma alegria com garantia de durabilidade até a eternidade. Em Salmo número 119 verso 16 ele diz que é nos mandamentos do Senhor que a alma se recreia. Nada pode nos oferecer uma alegria tão abrangente como obedecer aos mandamentos do Senhor. Ele entende que é na palavra do Senhor que desfruta de verdadeiro prazer, sabe que nela há conselhos verdadeiros que conduzem o homem à vida eterna. Um coração alegre é mais forte e está mais preparado para enfrentar os desafios da vida. Mesmo nos momentos difíceis, podemos experimentar a alegria maravilhosa de Deus. É impossível não sentir alegria ao olhar para o grande e perfeito amor que Deus tem por nós. E ao pensar naquilo que Jesus conquistou na cruz para os que creem, nasce em nosso coração uma alegria única. O apóstolo Paulo insistia com os irmãos de Filipenses para que se alegrassem sempre no Senhor, como também fez com os Tessalônica. Ele sabia que nada nesta vida pode impedir o crente de ser feliz no Senhor, pois ele mesmo enfrentou muitas lutas e sofrimentos e nada pôde tirar dele a alegria. Em 2 Coríntios capítulo 11 versículo 16 capítulo 12 versículo 10 Paulo descreve detalhadamente os sofrimentos físicos e as perseguições que sofreu por causa do Evangelho, açoites, naufrágios, prisões, perigos, e revela o espinho na carne que o afligia. Em Gálatas capítulo 6 versículo 17 ele afirma que as marcas no meu corpo mostram que sou escravo de Jesus, declarando que as cicatrizes são resultado dos muitos sofrimentos que enfrentou por Cristo. Em Filipenses capítulo 1 versículos 20 e 21 ele expressa a esperança de que Cristo seja engrandecido em seu corpo, seja pela vida ou pela morte, pois para ele viver é Cristo e morrer é lucro. Em Colossenses capítulo 1 versículo 24 ele diz: alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós e completo na minha carne, o que falta às tribulações de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Próximo à sua partida, o apóstolo manifesta grande alegria, certo de sua coroa, como se já a sentisse sobre a cabeça. Ele orienta Timóteo a não temer as dificuldades que ainda enfrentaria, mas a permanecer olhando para Cristo e crendo em suas promessas. O que os crentes precisam entender é que o sofrimento encontrado nesta vida não pode impedir a alegria na vida do servo de Deus. Lembro-me da saudosa avó do meu esposo, que embora à beira da morte por um terrível câncer, recebia cada visita com um sorriso e dizia com convicção: estou feliz com Jesus. Paulo afirma que a glória que nos espera não se compara às lutas desta vida. Portanto, alegrar-se no Senhor com uma alegria completa é possível, mesmo em meio às dores. Capítulo 12, amem-se uns aos outros. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. A alegria de Cristo é saber que todo o seu sacrifício
não foi em vão, pois ele confiou a seus discípulos que amem como ele amou e assim cumpram seu mandamento. Como eu te amei, isto é, com a mesma ternura, disposto a suportar provações, praticar a abnegação, e se necessário, dar a vida. 1 João capítulo 3 versículo 16. É necessário, antes de tudo, que compreendam o que ele ordena, que os crentes nutram amor mútuo entre si. No capítulo 13, versículo 34, o Senhor apresenta um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Era novo no sentido de que o amor deveria ser exercido em direção ao outro, não porque pertencessem à mesma nação, mas porque pertenciam a Cristo. Era novo porque devia ser a expressão do amor sem par de Cristo, que os discípulos viram na vida e viriam também na morte. Como eu vos amei, era, ao mesmo tempo, o padrão e o poder motivador do amor que devia se manifestar. Aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus na cruz são chamados filhos de Deus. Quem é filho faz parte de uma família, e na família a comunhão é essencial. Os irmãos devem demonstrar amor uns pelos outros, cuidar do interesse do outro e não olhar apenas para a própria vida. Quando nos levantamos para defender o nosso irmão, podemos ter a certeza de que Deus se alegra e derrama suas bênçãos sobre nós. Os cristãos devem ter terna consideração e preocupação uns com os outros, devem observar afetuosamente os desejos, fraquezas e tentações dos irmãos, não para reprovar ou provocar ira, mas para o amor e as boas obras. Quão louvável é, veja quão bom e quão agradável é. É bom em si mesmo, conforme a vontade de Deus, a conformidade da terra com o céu. É bom para nós, para nossa honra e conforto. É agradável a Deus e a todos os homens bons, traz alegria constante àqueles que vivem em unidade. Unidade. Não podemos conceber ou expressar a bondade e a simpatia disso. Eis que é uma coisa rara e, portanto, admirável. Admire que deveria haver tanta bondade e prazer entre os homens, tanto no céu como nesta terra. É uma coisa amável, que atrai nossos corações, é exemplar, e devemos imitá-la com santa emulação. Como o salmista fala no Salmo 133, o amor fraterno é como o óleo sagrado da unção, perfumado e difundido para o deleite de todos. Assim como o óleo foi derramado abundantemente sobre a cabeça de Arão e desceu até a vestimenta, nosso amor deve ser puro e devotado a Deus. É como o orvalho de Hermon e o orvalho que desceu sobre as montanhas de Sião, sem esse orvalho, tanto Hermon quanto Sião murcharão. Nosso amor pelos irmãos não deve ser como o amor do publicano, que espera a recompensa. A prova da excelência do amor fraterno é que pessoas amorosas são abençoadas por Deus. Quando os irmãos moram juntos em unidade, o Senhor ordena a bênção, uma bênção completa que inclui todas as demais. Essa bênção é vida eterna, é a bênção das bênçãos. Aqueles que vivem em amor e paz terão o Deus de amor e paz com eles agora e em breve, estarão com ele para sempre, no mundo de amor e paz sem fim. Quão bom então e quão agradável! Capítulo 13 – O amor que dá a vida. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Cristo amou seus discípulos a ponto de entregar a própria vida por eles, a maior prova de amor. Esse é o amor com que Cristo os amou, ele é a fiança para todos, embora soubesse da insolvência do homem e previsse quanto lhe custaria. Podem-se fazer duas observações. 1. A extensão do amor dos filhos dos homens uns pelos outros. A maior prova disso é dar a vida por um amigo para salvar sua vida. Talvez alguns tenham alcançado essa heroicidade de amor, que seria mais do que arrancar os próprios olhos, Gálatas capítulo 4 versículo 15, pois tudo que um homem tem dará por sua vida, Jó capítulo 2 versículo 4. Quem dá a sua vida por seu amigo dá tudo sem reservas, às vezes isso parece inapto mas é o dever, 1 João capítulo 3 versículo 16. E por um homem bom alguns até ousam morrer, Romanos capítulo 5 versículo 7. É o amor no mais alto grau, forte como a morte. 2. A excelência do amor de Cristo vai além de todos os outros. Ele excedeu os amantes mais ilustres. Cristo se entregou a si mesmo, ninguém poderia tirar dele a vida, mas ele a entregou como ato próprio. Se alguém se entrega por seus amigos, pode-se dizer que sim, mas Cristo entregou a sua vida por nós quando ainda éramos inimigos. A mente carnal não é apenas inimiga de Deus,
mas a própria inimizade. Romanos capítulo 8 versículos 7, 8 e 10. Sendo santo, fez-se culpado no lugar dos pecadores. Sendo justo, foi condenado no lugar dos injustos. Sendo bendito do Pai, assumiu a maldição. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21. Isaías capítulo 53 versículo 5. Deus o fez pecado por nós. Ele foi condenado como malfeitor, blasfemo, enganador e inimigo de César. A baixa condição a que ele se submeteu, o rebaixamento e o esvaziamento, contrariam as expectativas judaicas de um Messias glorioso. Ele nasceu de uma família real reduzida a um pobre carpinteiro, raiz de terra seca, Isaías capítulo 53 versículo 2. Quando tinha pouco mais de 30 anos, parecia quase 50, João capítulo 8 versículo 57. Hoje não é muito diferente daquele tempo, distorcem-se as verdades sobre Cristo em busca de uma vida de lazer e extroversão, apresentando-o como exultante e bem-humorado. Não há nenhum texto que mostre Jesus sorrindo, ao contrário, há muitas referências a ele lamentando, chorando, sentindo tristeza a ponto de suar gotas de sangue. Como poderia sorrir em meio a tanta maldade e injustiça? Isso advém da natureza carnal, pois o homem é mau desde a meninice. Quando foi injuriado, não respondeu com injúria. Quando blasfemaram, ficou mudo. Quando o açoitaram, não ameaçou, mas entregou ao Pai. Seus sofrimentos, açoites, feridas e a cruz, foram por causa dos nossos pecados. Ele os carregou como bode emissário, tirando-os do mundo. João capítulo 1 versículo 29. Os frutos do seu sofrimento são a santificação, a mortificação do pecado e a nova vida santa através da sua morte e ressurreição. Por suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53 versículo 5. Ele foi a pedra que os construtores rejeitaram. Salmo número 118 verso 22. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19 versículo 10. Capítulo 14, o verdadeiro amigo. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. O amor de Cristo por seus discípulos era profundo e íntimo. Ele os chama de amigos, um laço de amizade marcado pela obediência, ao cumprir o que ele coloca em mandamento. Não se engane pensando que por ser amigo de Cristo pode viver relaxadamente. Sou amigo de todos os que te temem e obedecem aos teus preceitos. Salmos número 119 verso 63. Ele não apenas os considerou companheiros, mas comprometeu-se a ser companheiro de todos que o fizessem, onde quer que os encontrasse. Embora fosse rei, associava-se ao mais pobre de seus súditos, desde que temessem a Deus. Jeremias capítulo 48 versículo 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Os seguidores de Cristo são amigos, e ele tem prazer em chamá-los assim. Aqueles que cumprem o dever como servos são admitidos e promovidos à dignidade de amigos. Davi tinha servos em sua corte, como Salomão, que eram amigos chegados do rei, segundo Samuel capítulo 15 versículo 37, 1 Reis capítulo 4 versículo 5. Essa honra era dada aos servos que obedeciam às ordens do rei. Quanto maior e mais necessário será para os amigos de Cristo obedecer aos seus mandamentos. O verdadeiro amigo defende seu amigo em qualquer situação, algo que não se espera de um estranho. Quem defende os interesses e se preocupa com os cuidados do amigo é um amigo fiel, assim Cristo considera os seus. Ele os visita, conversa para consolo de quem nele espera, sofre por seus amigos quando estão aflitos e tem prazer em sua prosperidade. Ele intercede por eles no céu e cuida de todos os seus interesses. Como diz 1 Coríntios capítulo 6 versículo 17, mas o que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Uma das expressões mais fortes sobre a união e segurança da palavra de Deus é: as ovelhas podem afastar-se do pastor, o ramo pode ser cortado da videira, o membro pode ser separado do corpo, mas quando dois espíritos se unem em um só, quem os separará? Autor desconhecido. Ele é um amigo que ama o tempo todo. Ele declara: não os chamo de servos, embora me chamem de mestre e senhor. Quem deseja ser semelhante a Cristo em humildade deve deixar o orgulho nas ocasiões em que precisa exercer autoridade, lembrando que seus servos podem ser amigos chegados do Mestre. Ele os chamará de amigos, não apenas os amará, mas fará com que saibam disso.
Capítulo 15 Servo ou amigo. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu pai eu lhes tornei conhecido. Doravante não sereis mantidos no escuro como fostes, como servos que só ouvem o trabalho presente. Mas quando o Espírito for derramado, vocês conhecerão os desígnios de seu mestre como amigos. Todas as coisas que ouvi de meu pai vos declarei, João capítulo 15 versículo 15. Quanto à secreta vontade de Deus, há muitas coisas que os crentes devem contentar-se em não saber. Porém, quanto à vontade revelada, Jesus Cristo fielmente lhes entregou o que recebeu do Pai. Mateus capítulo 11 versículo 27. As grandes coisas relacionadas à redenção do homem Cristo declaram aos seus discípulos, para que eles as proclamem a outros, eles eram os homens de seu conselho. Mateus capítulo 13 versículo 11. E disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que faço? Gênesis capítulo 18 versículo 17. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão meu amigo. Isaías capítulo 41 versículo 8. Alguns textos revelam o relacionamento de Deus com Abraão como amigo de confiança. O Criador, irado com a perversidade de Sodoma e Gomorra, decide destruir, mas antes conta a seu amigo Abraão, dialogam sobre a possibilidade de evitar a tragédia. Por causa de seu amigo, Deus livra Ló, seu sobrinho, para que não seja destruído com os ímpios. Aqueles a quem Deus efetivamente chama, que se sujeitam a ele e seguem o Cordeiro para onde quer que vá, são chamados amigos de Deus, pois pela fé pertencem à descendência de seu amigo Abraão. Tiago capítulo 2 versículo 23 declara: cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Suas obras praticadas em obediência foram aperfeiçoadas. Por este meio chegamos ao verdadeiro sentido da escritura. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, tornando-o amigo de Deus. A fé que produz tais obras torna-o querido ao ser divino, e lhe concede favores e intimidade peculiares com Deus. É uma grande honra para Abraão ser chamado e considerado amigo de Deus. Para participarmos dessa honra, é necessário obedecer aos mandamentos de Deus. Cristo amou seus discípulos, escolheu-os e os ordenou para serem os principais instrumentos de sua glória e honra no mundo. Capítulo 16. Escolhidos para produzir frutos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Jesus revela seu amor por eles em 3 circunstâncias. 1. Na eleição, sua escolha para o apostolado, capítulo 6 versículo 70, eu escolhi vocês 12. Vocês não me escolheram, mas eu primeiro escolhi vocês. Eles foram aceitos em tamanha intimidade com ele e convocados a ser embaixadores dele, dotados de poder do alto. É conveniente que Cristo tenha a escolha de seus próprios ministros. Embora os ministros façam sua própria escolha desse santo chamado, a escolha de Cristo é anterior a deles e a dirige e determina. De todos os que são escolhidos para graça e glória, pode-se dizer, eles não escolheram a Cristo, mas Cristo os escolheu. Deuteronômio capítulo 7 versículo 7, 8. 2. Na ordenação, eu ordenei vocês e eu coloquei vocês no ministério. 1 Timóteo capítulo 1 versículo 12, coloquei-os em comissão. Com isso ele os tomou como amigos, coroando-os com tal honra e enchendo-os de confiança. Foi grande a confiança que depositou neles, ao fazê-los embaixadores para tratar dos assuntos do seu reino neste mundo e primeiros ministros na administração dele. O tesouro do Evangelho foi confiado a eles para ser propagado, ainda que seja um jugo e fardo, o ministério é obra que exige percorrer caminhos de sofrimento e perseguição. Eles foram ordenados não para ficar parados, mas para andar, ser diligentes, expor-se incansavelmente ao bem, ser instrumentos na mão de Deus para trazer as nações à obediência a Cristo. Romanos capítulo 13. Aqueles a quem Cristo ordena devem ser frutíferos, trabalhar e não trabalhar em vão, para que o fruto permaneça de geração em geração, até o fim dos tempos. A Igreja de Cristo não tem vida curta como muitas seitas dos filósofos, ela é constante como os dias. Os escritos dos apóstolos foram transmitidos aos crentes para edificá-los sobre esse fundamento. Desde a primeira fundação da Igreja
cristã pelo ministério dos apóstolos, cada geração de ministros e cristãos deixa a semente para a próxima. Cristo tem uma igreja no mundo que não morre, mas vive em sucessão. Assim, seus frutos permanecem até hoje e permanecerão enquanto a terra existir. 3. No interesse que tinham por ele, tudo o que pedirdes a meu Pai, em meu nome será concedido. A condição da oração está em meu nome, o que envolve orar com a autoridade deferida por Cristo. Mateus capítulo 28 versículo 19. Atos capítulo 3 versículo 6, e em união com ele para que não se ore fora da sua vontade. 3 coisas são sugeridas para encorajamento na oração. Primeiro, que Deus é nosso Pai, meu Pai e vosso Pai. João capítulo 20 versículo 17. Segundo, podemos confiar na autoridade do nome de Jesus. Terceiro, uma resposta de paz é prometida, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías capítulo 26 versículo 3. Essa promessa sustenta quem desbrava a obra em meio a ursos, leões e lobos disfarçados de ovelhas. Cristo exorta, continue em meu amor, versículo 9. Os discípulos devem manter o amor por ele, pois o amor facilita o serviço árduo. Assim como Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, o amor a Cristo torna leves as lutas. A alegria dos que permanecem no amor de Cristo é contínua, ao contrário da alegria do hipócrita, que dura apenas um momento. A palavra do Senhor dura para sempre, e as alegrias que dela fluem também permanecem. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Versículo 10. Guardar os mandamentos é evidência da fidelidade do crente. É como morar permanentemente numa casa, descansar em uma fortaleza segura. A promessa tem condição: se os discípulos devem guardar os mandamentos, não apenas por conformidade própria, mas por entrega fiel a outros, ensinando tudo o que Cristo ordenou. Mateus capítulo 28 versículo 20. Devem guardar este mandamento sem mancha. 1 Timóteo capítulo 6 versículo 14, e assim mostrar que permanecem em seu amor. Cristo, ao guardar os mandamentos do Pai, dá exemplo de submissão à lei da mediação, ensinando a submeter as leis do mediador. Vocês são meus amigos se fizerem tudo o que eu vos mando. Versículo 14. Amigos fiéis são os servos obedientes. Quem não quer que ele reine será tratado como inimigo. A obediência universal a Cristo é a única aceitável. Quanto ao amor dos discípulos uns pelos outros, esse é o mandamento que prova o amor a Cristo e agradece seu amor. Amem-se reciprocamente. Capítulo 17, o mandamento do amor. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Nenhum dever religioso é mais frequentemente inculcado, nem mais pateticamente instado sobre os crentes, por nosso Senhor Jesus, do que o amor mútuo, e por boas razões. Recomendado pelo modelo de Cristo, versículo 12, como eu te amei. O amor de Cristo deve direcionar e comprometer o amor uns pelos outros, assim como e porque Cristo os amou, devem amar-se mutuamente. Ele especifica algumas expressões de seu amor, chamou-os de amigos, comunicou-lhes o que pensava e estava pronto a dar-lhes o que pedissem. Vá você e faça o mesmo. 2. Exigido por seu preceito, ele interpõe sua autoridade, tornando-a uma das leis estatutárias de seu reino. Como isso é expresso de maneira diferente nesses 2 versos, ambos muito enfáticos: este é o meu mandamento, versículo 12, como se fosse o mais necessário de todos, e, estas coisas eu te ordeno, versículo 17. Ele fala como se estivesse prestes a dar-lhes muitas coisas, mas nomeia apenas isto, que se amem. Não apenas porque isso inclui muitos deveres, mas porque terá boas influências sobre todos. Jesus deixa bem claro a alta natureza e a grande importância do cargo dos apóstolos, lembra-lhes que os ama e que eles devem inspirar-se no Mestre, pois precisarão muito desse princípio na execução de seu ministério, que os animará a ser diligentes, firmes e a dar a vida pela causa da Igreja. Muitos entenderiam este mandamento como: se não odeio a ninguém, está tudo certo. Não é bem isso que o Mestre diz. Apresento alguns textos que ajudam a entender melhor. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago capítulo 4 versículo 17. Não basta amar com palavras, amar com obras é o que realmente cumpre o mandamento. E não nos cansemos de fazer o bem, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gênesis capítulo 6 versículo 9 e 10.
Devemos aproveitar todas as oportunidades. Não nos contentamos com o que já fizemos. O jovem rico, Mateus capítulo 19 versículos 16 ao 30, Marcos capítulo 10 versículos 17 ao 31, Lucas capítulo 18 versículos 18 ao 30. Ele se vangloriava de cumprir a lei, mas ignorava a extensão espiritual dela. O orgulho o impediu de reconhecer sua necessidade de perdão. A ignorância da extensão espiritual da lei faz com que as pessoas pensem que estão em melhores condições do que realmente estão. Paulo, antes de conhecer a lei, se achava justo. Ao reconhecê-la como espiritual, viu-se carnal. Romanos capítulo 7 versículos 9 ao 14. A riqueza terrena nos é dada não apenas para nosso sustento, mas como talento a ser usado para a glória de Cristo. Se alguém possui bens, deve estar pronto a vendê-los e colocá-los aos pés dos apóstolos. Atos capítulo 4 versículos 34 e 35. Em tempos de tribulação, quem tem recursos deve socorrer os pobres e ficar contente em fazê-lo. Portanto, o amor mútuo não é opcional, é o mandamento central que sustenta toda a vida cristã. Se guardarmos esse mandamento, permaneceremos no amor de Cristo e nossa alegria será completa. Capítulo 18. Ódio o mandamento do mundo. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Aqui Cristo discorre sobre o ódio, que é o caráter e o gênio do reino do diabo, assim como o amor é o mandamento do reino de Cristo. O ódio é o mandamento do reino das trevas. No mundo seus filhos se manifestam, pois os filhos deste mundo são distintos dos filhos de Deus, aqueles que estão no interesse do Deus deste mundo, cuja imagem carregam e ao poder do qual estão sujeitos. Sejam judeus ou gentios, 1 João capítulo 3 versículo 13, meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Pois rejeitou entrar na igreja de Cristo, que audivelmente chamou e visivelmente separou-se deste mundo mau. Há um mundo de pessoas que se opõem a Cristo e ao cristianismo. Judeus e gentios que não podiam concordar em nada concordaram em perseguir os ministros de Cristo. Como agentes de todas as potestades do mal, eles são homens do mundo, totalmente devotados a este mundo e às coisas dele, e nunca pensam em outro mundo. O povo de Deus, embora seja ensinado a odiar os pecados dos pecadores e não as pessoas, deve amar e fazer o bem a todos os homens. Um espírito malicioso, rancoroso e invejoso não é o espírito de Cristo, mas do mundo. Contra quem esse ódio é dirigido? Contra os discípulos de Cristo, contra o próprio Cristo e contra o Pai. O mundo odeia os discípulos de Cristo. O mundo odeia vocês, não tem por que o crente fazer paz com o mundo, pois ele está destinado à condenação eterna. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. 1 João capítulo 3 versículo 14. Somos por natureza, filhos da ira e herdeiros da morte. Pelo Evangelho, nosso estado em relação ao outro mundo é alterado e mudado. Passamos da morte para a vida, da culpa da morte para o direito à vida. Um bom exemplo para entender melhor esse ódio está em Josué, capítulos 9 e 10. Os gibeonitas, sabendo que Israel destruiria todos os povos da terra prometida, disfarçaram-se, vestiram roupas velhas, sandálias gastas, trouxeram sacos de pão mofado e odres de vinho rachados para parecerem viajantes de uma terra distante. Apresentaram-se a Josué e pediram uma aliança de paz. Josué e os líderes de Israel examinaram as provisões, mas não consultaram o Senhor. Acreditando na história, Josué concedeu-lhes paz e fez uma aliança solene de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação juraram. 3 dias depois, os israelitas descobriram que os gibeonitas moravam perto, no meio deles. O povo murmurou contra os líderes, mas o juramento feito em nome do Senhor não podia ser quebrado. Josué então os chamou e os condenou a serem servos perpétuos, rachadores de lenha e tiradores de água, para a congregação e para o altar do Senhor, como forma de honrar o juramento, transformando o erro em um propósito de serviço. Com isso os reis das cidades vizinhas se revoltaram contra eles. 5 reis combinaram contra os gibeonitas. Adonisedeque, rei de Jerusalém, foi o primeiro a se mover e liderar a confederação. Ele convocou seus vizinhos a se unirem contra os gibeonitas, para que pudessem castigar os cidadãos de Gibeão por fazerem paz com Josué. Assim, Satanás e seus instrumentos guerreiam contra aqueles que fazem paz com Deus.
Não se maravilhe se o mundo te odeia e te trata como desertor que se converteu a Cristo. Aqueles que prestam fidelidade podem esperar proteção. Assim Davi implora a Deus, Salmo número 119 verso 94, eu sou teu, salva-me. Podemos também clamar se realmente fizermos aliança com Josué, que representa Jesus. Josué não pode recusar-se a ajudá-los, pois foram atacados por causa do seu afeto a ele e ao nome de seu Deus. Davi novamente apela a Deus, por amor de ti tenho suportado o opróbrio, Salmo número 69 verso 7. Quando nossos inimigos espirituais se põem em marcha contra nós e ameaçam nos engolir, recorremos, pela fé e oração, a Cristo, nosso Josué, por força e socorro, como fez Paulo, e receberemos a mesma resposta de paz. Minha graça te basta, 2 Coríntios capítulo 12 versículos 8 e 9. Capítulo 19. Ele odeia a videira e os ramos. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. O destino comum daqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus é sofrer perseguições. 2 Timóteo capítulo 3 versículo 12. Cristo previu o mal que seus embaixadores encontrariam no mundo, e ainda assim, por causa daqueles poucos que por seu ministério, seriam chamados para fora do mundo, enviou-os como ovelhas no meio de lobos. Quando Cristo diz, se eles guardarem minhas palavras, eles manterão as suas, quer dizer que eles consideraram as suas tanto quanto consideraram e guardaram as minhas. Os pregadores do Evangelho não podem deixar de considerar o desprezo por sua mensagem como o maior dano que pode ser feito a si mesmos, pois era uma grande afronta para Jeremias dizer, não vamos dar ouvidos a nenhuma de suas palavras, Jeremias capítulo 18 versículo 18? Ele fala disso como aquilo que eles devem esperar e contar. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia, 1 João capítulo 3 versículo 13. O mundo está aqui em oposição aos irmãos cristãos. Este versículo contém uma inferência do que foi dito no precedente. Sempre houve inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, ou seja, homens maus invejaram, odiaram e perseguiram o bem desde o início. O cristão não deve esperar um tratamento melhor de judeus e gentios não convertidos do que Abel recebeu de seu irmão perverso e cruel. O Senhor disse, no mundo tereis aflições, João capítulo 16 versículo 33. Em outro lugar ele disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, João capítulo 17 versículo 15. Com isso ele está dizendo que vocês terão livramento do mal, não da perseguição. Cristo expressou a grande bondade que tinha por eles como amigos, mas para que não se ensoberbecesse, foi-lhes dado um espinho na carne. A magnitude das revelações de Paulo levou o Senhor a lhe dar um estorvo divino, um espinho para reduzir qualquer tendência de exaltação orgulhosa. Paulo precisava de um lembrete que lhe fizesse ver que apesar do seu arrebatamento, ainda era um homem entre os homens. 2 Coríntios capítulo 12 versículo 7 ao 10. Assim como foi a Paulo um espinho na carne, isto é na vida dos apóstolos como reprovações e perseguições por amor de Cristo, ele os designou para seu trabalho, mas lhes disse quais dificuldades enfrentariam, portanto não deveria ser surpresa, eles deviam estar preparados para toda e qualquer perseguição. Ele os havia encarregado de amar mutuamente, pois o mundo os odiaria, para serem gentis entre si, pois receberiam muita grosseria e má vontade daqueles que estavam fora. Mantenham a paz entre vocês, e isso os fortalecerá contra as disputas do mundo contra vocês. Aqueles que estão no meio de inimigos preocupam-se em manter-se unidos, pois isso os tornará mais fortes. Por esta razão a inimizade do mundo contra os seguidores de Cristo se dá pelo fato de eles odiarem quem Cristo abençoa. Os favoritos e herdeiros do céu nunca foram os queridinhos deste mundo, já que a velha inimizade foi colocada entre a semente da mulher e a da serpente. Por isso Caim odiava Abel porque suas obras eram justas, Esaú odiava Jacó devido à bênção, os irmãos de José o odiavam porque seu pai o amava, Saul odiava Davi porque o Senhor estava com ele, Acabe odiava Micaías devido às suas profecias, tais são as causas do ódio do mundo. Eles irão persegui-los com ódio, porque vocês são abençoados pelo Pai. Capítulo 20, retirado do mundo. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor.
se me perseguiram também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à de vocês. Pregadores do Evangelho precisam entender que quem rejeita a mensagem o faz por ódio a Cristo, e quem a aceita o faz por amor a Cristo. A causa dessa inimizade é simples: o mundo os odiará porque vocês não pertencem a ele. Versículo 19. Se fossem do mundo, se fossem carnais e mundanos, o mundo os amaria como a si mesmo, mas como foram chamados para fora do mundo, ele os odeia e sempre odiará. Os que se entregam ao mundo são acariciados por ele como seus amigos, os mundanos, os avarentos, os malfeitores, os gananciosos. Não há dúvida, os que são libertos do mundo são caluniados por ele como inimigos. Quando Israel foi resgatado do Egito, os egípcios o perseguiram. Os discípulos de Cristo não se distinguem do mundo por própria sabedoria ou virtude, mas porque Cristo os escolheu e os separou para si. Essa escolha os coloca acima do mundo e os torna alvo de inveja. Os santos julgarão o mundo, os justos terão domínio e por isso serão odiados. A graça que os cobre é a virtude da escolha que os faz nadar contra a correnteza do mundo, testemunhar contra ele e não se conformar a ele. Essa graça os sustenta nas calamidades que o ódio do mundo traz sobre eles, pois são odiados simplesmente por serem os escolhidos de Jesus, não por serem do mundo. Se alguém tentar torná-los odiosos, terá motivo para lamentar. Mas, se os homens vos odiarem por aquilo que deveriam amar e valorizar, terão razão para ter pena deles, porém nenhuma razão para ficar perplexos. Na verdade, isso é motivo de alegria. Os apóstolos não desanimaram ao sofrer por causa do nome de Jesus, continuaram a ensinar e a anunciar o Messias, tanto em público quanto nas casas dos crentes. Quem é odiado por ser rico ou próspero não se importa com quem tem o aborrecimento disso, enquanto tem a satisfação daquilo. Muito mais devem ser assim a quem o mundo odeia, mas é amado por Cristo. Capítulo 21. Perseguido pelo mundo. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Aqui está o cerne da controvérsia, seja o que for que se pretenda, este é o motivo da contenda. Eles odeiam os discípulos de Cristo porque eles levam o nome de Cristo e o ostentam no mundo. É no caráter dos discípulos que eles defendem o nome. O nome pelo qual foram batizados é aquele pelo qual viverão e morrerão. Comumente tem sido o destino daqueles que em nome de Cristo, sofrem muitas coisas difíceis. E para o vosso conforto, os maiores sofredores assim sofreram devido ao nome de Cristo. Se foram reprovados pelo mundo foi pelo nome de Cristo. 1 Pedro capítulo 4 versículo 14. Felizes são vós, considerando não apenas a honra que está impressa nesses sofrimentos, mas o conforto infundido, e sobretudo, a coroa de glória a que conduzem esses sofrimentos. Se sofrermos com Cristo e por Cristo, também reinaremos com Ele. Afinal, a ignorância do mundo é a verdadeira causa da sua inimizade contra os discípulos de Cristo. Versículo 21, porque eles não conhecem aquele que o enviou, não conhecem a Deus. Se os homens tivessem apenas o conhecimento dos princípios da religião natural e conhecessem a Deus, ainda que não abraçassem o cristianismo, não poderiam odiá-lo nem persegui-lo. Contudo, eles não conhecem a Deus como o que enviou o Senhor Jesus, nem o reconhecem como o grande mediador da paz. Não conhecem a Deus nem a Cristo. Os que perseguem aqueles a quem ele envia o fazem porque não sabem por quem foram enviados. O mundo odeia o próprio Cristo. Ao dizer isso, nosso Senhor tem dois objetivos. 1. Mitigar o problema dos seus seguidores, decorrente do ódio do mundo, tornando-o menos estranho e menos doloroso. Versículo 18. Vocês sabem que eles me odiavam antes de vocês. Sabem que desde o início já me odiavam, o primeiro chefe e capitão, seu líder e comandante. Se Cristo, que se destacou em bondade, foi perfeitamente inocente e universalmente benéfico, foi odiado, por que esperar que qualquer virtude ou mérito os proteja da malícia? Se o mestre fundador da igreja encontrou tanta oposição ao plantá-la, seus servos e seguidores não podem esperar que seja diferente. 2. Referir-se à sua própria palavra ao serem admitidos no discipulado. Versículo 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Nada contribuiria mais para facilitar do que lembrar as palavras de Cristo, que expõe suas providências. Nessa palavra há uma verdade clara: o servo não é maior que o seu senhor,
Mateus capítulo 10 versículo 24. Cristo é vosso Senhor, portanto, devem atender diligentemente a todos os seus movimentos e concordar pacientemente com todas as suas disposições, pois o servo é inferior ao seu Senhor. As verdades mais claras às vezes são os argumentos mais fortes para os deveres mais difíceis. Eliú responde a Jó com esta verdade: Deus é maior que o homem. Jó capítulo 33 versículo 12. Segue-se uma inferência apropriada: se eles perseguiram Cristo, também perseguirão vocês. Podem esperar e contar com isso, pois vocês farão o mesmo que eu fiz para provocá-los. Reprova-os por seus pecados, chamá-los ao arrependimento e dar-lhes regras estritas de vida santa, que eles não suportarão. Lembrem-se, vocês não podem fazer mais do que eu para agradá-los. Se eles guardarem minhas palavras, também manterão as suas. Assim como houve alguns, e apenas alguns, que foram forjados pela pregação de Cristo, haverá por vocês alguns, e apenas poucos. Se eles estavam à espreita por minhas palavras com o propósito de me enredar, da mesma maneira estarão à espreita para prendê-los em sua conversa. Para agravar a maldade deste mundo incrédulo e descobrir sua extrema pecaminosidade, odiar e perseguir os apóstolos já era ruim o bastante, mas para piorar, eles odiaram e perseguiram o próprio Cristo. O mundo costuma ter um nome ruim nas Escrituras, e nada pode colocá-lo em um nome pior do que este: odiar Jesus Cristo. Há um mundo de pessoas que odeiam Cristo. Existia a maior razão imaginável para que o amassem. Suas boas palavras e obras geralmente recomendam os homens. Porém, quanto a Cristo, suas palavras merecem amor, mas eles ofereceram ódio. Por isso a condenação desses é justa. Romanos capítulo 3 versículo 8. Capítulo 22, serão indesculpáveis. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Se não fosse manifestado a eles o amor de Cristo, eles não teriam pecado, sua oposição não equivaleria a um ódio por mim, e seu pecado não seria manifesto. Mas agora que o Senhor lhes ordenou que lhe recomendem aos seus melhores afetos, eles não têm pretensão nem desculpa para seus pecados. Cristo falou pessoalmente aos homens daquela geração e continua falando por meio da palavra e dos ministros, como alguém que tem autoridade inquestionável sobre vós. Não há desculpa para aqueles que não gozam do Evangelho, se eu não lhes tivesse falado. Se alguém tivesse aceito quando ouviu falar de Cristo e da salvação por ele, não seria condenado por pecado. A culpa agravada está sobre aqueles a quem Cristo veio e falou em vão, a quem chamou e convidou em vão, com quem argumentou e suplicou em vão. Eles não têm capa para seus pecados, são totalmente indesculpáveis e no dia do julgamento, ficarão mudos, sem ter uma palavra a dizer por si. Quanto mais clara e completa for a revelação da graça e da verdade de Jesus Cristo, mais convincente e cativante será, maior será o vosso pecado, se não o amarem e acreditarem nele. A palavra de Cristo tira o pecado do manto, tornando-o branco como a pura neve. Sua obra foi suficiente para alcançar a todos, e suas palavras eram suficientes para mudar a realidade de todos que lhes dão crédito. Se eu não tivesse feito entre eles, em sua terra e diante de seus olhos, obras como nenhum outro homem jamais fez, eles não teriam culpa. Sua incredulidade e inimizade seriam desculpáveis, e eles não teriam nada a dizer que as palavras não fossem creditadas, pois Cristo produziu provas satisfatórias de sua missão divina, obras que nenhum outro homem fez. Assim como o Criador demonstra seu poder e divindade por suas obras, Romanos capítulo 1 versículo 20, o mesmo realizou o Redentor. Seus milagres, suas misericórdias, obras de admiração e de graça provam que ele foi enviado por Deus, em missão gentil. As obras de Cristo foram como nenhum homem jamais fez. Nenhuma pessoa comum, sem comissão do céu e sem Deus com ela, poderia realizar tais milagres. Nenhum profeta jamais operou tantos e tão ilustres milagres. Moisés e Elias operaram milagres como servos por poder derivado, mas Cristo, como Filho, operou por seu próprio poder. Isso surpreendeu as pessoas porque com autoridade ele dava ordem a doenças e demônios. Marcos capítulo 1 versículo 27, ficaram atônitos, pois nunca viram nada semelhante. Marcos capítulo 2 versículo 12. Todas essas são boas obras, obras de misericórdia. Um que foi universalmente útil mais do que qualquer homem, deveria ter sido universalmente amado,
ainda assim, é odiado. As obras de Cristo aumentam a culpa da infidelidade e da inimizade dos pecadores para com ele, até o último grau de maldade e absurdo. Se eles tivessem apenas ouvido suas palavras e não visto suas obras, se tivéssemos apenas seus sermões registrados e não seus milagres, a incredulidade poderia alegar falta de prova, mas agora não há desculpa. Na rejeição tanto de Cristo quanto de vós, há o pecado não só da obstinada incredulidade, mas da vil ingratidão. Eles viram que Cristo era muito amável e hábil em fazer-lhes bondade, porém o odiavam e estudavam para lhe fazer mal. É notório, em sua palavra, o grande amor com que ele os amou, e ainda assim não foi correspondido. Não havia razão para odiá-lo. Alguns, em um momento, dirão e farão o que é recomendado. Em outros momentos dirão e farão o que é reprovado e desagradável. Nada disso foi surpresa para o Senhor Jesus, pois ele já o havia declarado nas Escrituras. Capítulo 23. Eles odiavam a videira e o agricultor. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Permanecer na doutrina de Cristo é um grande desafio para a Igreja. Vivemos num mundo cheio de desvios doutrinários e de apostasia da fé. Afastar-se da verdadeira doutrina é afastar-se do Pai e do Filho. Entretanto, permanecer na doutrina de Cristo é permanecer na direção de Deus Pai e de Deus Filho. 1 João capítulo 2 versículo 23. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. 2 João verso 9. Não confessar que Jesus Cristo é a mesma pessoa, ou que Jesus de Nazaré era o Cristo, ungido de Deus, o Messias prometido na antiguidade para a redenção de Israel, ou que o Messias e Redentor prometido veio em carne, é grande evidência de ódio tanto ao Filho quanto ao Pai, à videira e o agricultor. É estranho que depois de tantas evidências, alguém negue que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e Salvador do mundo. Tal pessoa é enganadora e anticristo, ilude almas e mina a glória e o reino do Senhor Jesus Cristo. Deve ser um impostor, um enganador deliberado. Depois de toda a luz que lhe foi concedida e todas as evidências que Cristo deu a respeito de si mesmo, e a atestação que Deus deu a respeito de seu Filho, ainda há quem odeie tanto o Pai quanto o Filho. Não nos surpreendemos que existam enganadores e opositores do nome e da dignidade do Senhor Jesus Cristo no tempo atual, pois já existiam no passado, até nos tempos dos apóstolos e continuam nos dias de hoje. O perigo e o mal do afastamento da luz e da revelação do Evangelho consistem em afastar-se do próprio Deus. Todo aquele que transgredem e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. É a doutrina de Cristo que foi designada para nos guiar a Deus. É por meio dela que Deus atrai as almas à salvação e a si mesmo. Quem se revolta contra o Filho se revolta contra Deus. Pela doutrina de Cristo somos iluminados no conhecimento do Pai e do Filho, por ela somos santificados para o Pai e o Filho. Assim somos enriquecidos com santo amor ao Pai e ao Filho e preparados para o desfrute infinito do Pai e do Filho. Capítulo 24. Eles são culpados. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. João capítulo 3 versículo 2. Os milagres que ele fez não foram apenas o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, mas um argumento de poder divino que ninguém podia negar, como disseram as autoridades quando prenderam os discípulos, pois eles haviam curado um homem cego. O milagre operado por eles é notório e não temos como negar. Quando Cristo vier, fará mais milagres do que estes. Eles têm como certo que Cristo virá e quando ele vier, fará muitos milagres. Não é ele então? Nele vemos, embora não toda a pompa mundana que imaginamos, ainda assim todo o poder divino que acreditamos que o Messias deveria ter. E, portanto, por que não pode ser ele? Eles acreditam, mas não têm coragem de possuí-lo. João capítulo 7 versículo 31. Ouviram e viram as mensagens e as realizações de Cristo, mas permaneceram na incredulidade. O que poderia ser feito por eles? Nada, absolutamente nada. Voluntariamente pecaram contra a mais resplandecente luz que tiveram e tornaram-se os mais culpados dos homens.
Estabeleçamos como um dos grandes princípios de nossa vida espiritual o fato de que os privilégios espirituais, em certo sentido, são muito perigosos. Se não nos levarem ao céu, eles nos lançarão nas profundezas do inferno. Eles aumentam nossa responsabilidade. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Lucas capítulo 12, versículo 48. Está horrivelmente iludida a pessoa que, vivendo em um país onde a Bíblia é proclamada com liberdade, pensa que no dia do juízo, receberá o mesmo julgamento pronunciado àqueles que não ouviram o Evangelho. Então descobrirá com muita dor que seu julgamento será de acordo com a luz que possuía. O simples fato de que essa pessoa tinha conhecimento e dele não se beneficiou comprovará um de seus grandes pecados. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Lucas capítulo 12, versículo 47. Capítulo 25. Odiaram-me sem razão. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Acontece assim este ódio irracional por Cristo e pelos seus discípulos, para que se cumprisse a palavra que está escrita na lei deles, que é no Antigo Testamento, recebida por eles como a lei de Moisés. Eles odeiam sem causa. Davi fala de si como um tipo de Cristo. Não deixes que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam à minha custa. Não permitas que aqueles que sem razão me odeiam troquem olhares de desprezo. Salmos número 35, verso 19. Aqueles que odeiam a Cristo o odeiam sem qualquer causa justa. A inimizade para com Cristo é inimizade irracional. Pode ser que merecem ser odiados aqueles que são altivos e perversos, mas Cristo é manso, humilde, compassivo e terno. 2. Também aqueles que sob a cor da complacência são ambiciosos, invejosos e vingativos. No entanto, não foi assim com Cristo, que se dedicou ao serviço daqueles que o usaram e abusaram dele, trabalhou para o bem-estar dos outros e se empobreceu para os enriquecer. 3. Aqueles que consideram odiosos os que prejudicam reis e províncias e perturbam a paz pública. Mas Cristo, ao contrário, foi a maior bênção que se pode imaginar para o seu país e mesmo assim foi odiado. Ele realmente testificou que as obras deles eram más, com o propósito de torná-las boas, mas odiá-lo por essa causa era odiá-lo sem causa. Aqui a escritura foi cumprida, e o antítipo respondeu ao tipo. Saul e seus cortesãos odiavam Davi sem motivo, pois ele havia sido útil a eles com sua harpa e sua espada. Absalão e seu grupo o odiavam, embora ele fosse um pai afetuoso e um grande benfeitor. Assim foi o filho de Davi odiado e caçado da maneira mais injusta. Aqueles que odiavam a Cristo não planejaram cumprir a Escritura, mas Deus, ao permitir isso, tinha isso em seus olhos, e confirmar a vossa fé em Cristo como Messias, pois até mesmo isso foi predito a respeito dele, e sendo predito, foi realizado nele. Não devem achar estranho ou difícil que coisas semelhantes aconteçam com seus seguidores. No entanto, não estão aptos a justificar vossas queixas de injúrias por serem feitas sem causa, ao passo que quanto mais são, mais se tornam semelhantes aos sofrimentos de Cristo e podem ser mais facilmente suportadas. Em Cristo, o mundo odeia o próprio Deus, isto é dito 2 vezes aqui, versículo 23. Aquele que me odeia, embora pense que seu ódio não vai mais longe, na verdade ele odeia meu Pai. E novamente versículo 24, eles viram e odiaram a mim e a meu Pai. Existem aqueles que odeiam a Deus, não obstante a beleza de sua natureza e a generosidade de sua providência. Eles estão furiosos com sua justiça, como os demônios que acreditam nela e tremem, irritados com seu domínio, e alegremente romperiam seus laços. Aqueles que não conseguem negar que existe um Deus, mas desejam que não haja nenhum, o veem e o odeiam. O ódio a Cristo será interpretado e julgado como ódio a Deus, pois a sua pessoa é a imagem expressa de seu Pai, e em seu ofício ele é o grande agente e embaixador. Deus deseja que todos os homens honrem o Filho como honram o Pai e, portanto, que o entretenimento que o Filho tem, isso o Pai tem. Consequentemente, é fácil inferir que aqueles que são inimigos da religião cristã, por mais que clamem a religião natural, são realmente inimigos de todas as religiões. Deístas são, de fato, e aqueles que ridicularizam a luz do Evangelho, se pudessem, extinguiriam até mesmo a luz natural e se livrarem de todas as obrigações da consciência e do temor de Deus.
Que o mundo incrédulo e maligno saiba que sua inimizade para com o Evangelho de Cristo será considerada, no grande dia, como inimizade contra o próprio Deus bendito, e que todos os que sofrem devido à justiça, conforme a vontade de Deus, se consolem com isso, se o próprio Deus foi odiado neles e golpeado por meio deles, quanto mais os domésticos da fé. Capítulo 26. O Consolador é prometido. Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Os discípulos não teriam de enfrentar o mundo sozinhos. Teriam um ajudador divino, o Espírito da verdade. Ele traria a verdade sobre a condição pecadora dos homens e sobre Cristo, o remédio para o pecador. O Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juiz. João capítulo 16 versículo 8. O Espírito veio primeiro para os discípulos, João capítulo 16 versículo 7, e através deles, assumiria a tarefa de convencer os homens. Num certo sentido, esse ministério está correlacionado com a atividade de perseguição do mundo. O mundo poderá dar a impressão de fazer incursões na igreja, mas já há um contra-ataques na obra do Espírito, com o intuito não de ferir, mas de converter, ou ao menos, convencer. Operando por meio dos apóstolos, o Espírito produziu convicção do pecado na própria cidade onde Jesus foi condenado à morte, Atos 2 versículo 37. Ele viria em dupla missão, por assim dizer, sendo enviado do Filho pelo Pai, a fim de testificar de Cristo e ser ajudador dos apóstolos, na missão que lhes foi incumbida. Cristo, tendo falado sobre a grande oposição que seu evangelho enfrentaria no mundo e as muitas dificuldades que seriam impostas aos pregadores, encorajou-os com a bendita promessa do Espírito, para que ninguém temesse e não fosse destruído por torrentes violentas. Todos os que desejarem o chamado de Cristo para apoiá-lo, tanto pelo testemunho principal do Espírito, versículo 26, quanto pelo testemunho subordinado dos apóstolos, versículo 27, terão nos testemunhos o suporte adequado da verdade. É prometido que o bendito Espírito manterá a causa de Cristo no mundo, não obstante a oposição que deve encontrar. Quando foi injuriado, Cristo confiou sua causa e suas injúrias ao Pai, e não perdeu por esperar em silêncio, pois o Consolador veio, encorajou poderosamente e conduziu triunfante. Quando vier o Consolador ou intercessor, que procede do Pai e a quem enviarei para suprir a falta da minha presença corporal, ele testificará de mim contra aqueles que me odeiam sem causa. Ele é o Espírito da verdade, que procede do Pai. É mencionado como pessoa distinta, não como qualidade ou propriedade, mas como pessoa sob nome próprio. Espírito Santo, título adequado. Espírito da verdade. É um título apropriado que denota sua missão de testificar. O Credo Niceno afirma: o Espírito procede do Pai e do Filho, sendo chamado de Espírito do Filho. Gálatas capítulo 4 versículo 6. Ele virá em uma efusão mais abundante de dons, graças e poderes do que nunca. Cristo foi por muito tempo aquele que deveria vir. Agora, o bendito Espírito Santo vem. Vou enviá-lo a vocês do Pai. João capítulo 14 versículo 16. Ele rogou ao Pai, e o Pai enviará o Consolador, indicando que o Espírito é fruto da intercessão de Cristo. O Espírito foi enviado por Cristo, o mediador, para dar dons aos homens, e todo o poder dado a eles vem do Pai. O Espírito foi dado em som do céu, Atos capítulo 2 versículo 2, mas conforme a vontade e designação do Pai, aos apóstolos, para instruí-los na pregação, capacitá-los para o trabalho e conduzi-los através dos sofrimentos. Ele foi dado a eles e a seus sucessores, tanto no cristianismo quanto no ministério, a eles e à sua descendência segundo a promessa. Isaías capítulo 59 versículo 21. Em seu cargo e operações ele é consolador e intercessor, defendendo os cristãos contra a infidelidade do mundo e consolando os santos contra o ódio do mundo. Ele deve testificar de mim. Não é apenas um defensor, mas uma testemunha de Jesus Cristo. É um dos 3 que dão testemunho no céu. 1 João capítulo 5 versículos 7 e 8. Ele instruiu os apóstolos, capacitou-os a fazer milagres e os inspirou a escrever as Escrituras, que permanentemente testificam de Cristo. O poder do ministério deriva do Espírito que qualifica os ministros, como também o poder do cristianismo, pois ele santifica os cristãos, e ambos testificam de Cristo. Capítulo 27, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio.
Ele disse que os apóstolos, com a ajuda do Espírito, deveriam ter a honra de ser testemunhas de Cristo, e vocês também darão testemunho de mim, sendo testemunhas competentes, pois vocês estão comigo desde o início do meu ministério. Os apóstolos foram designados para ser testemunhas de Cristo no mundo. Quando ele afirmou, o Espírito testificará, acrescentou, e vocês também darão testemunho. A obra do Espírito não substitui, mas envolve e encoraja a vossa. Embora o Espírito testifique, os ministros também devem prestar seu testemunho, fazendo com que as pessoas prestem atenção a eles, pois o Espírito da graça testemunha e opera por meio da graça. Contudo, os apóstolos foram as primeiras testemunhas. O trabalho que lhes foi confiado era testar a verdade, toda a verdade, e nada mais que a verdade concernente a Cristo, para a recuperação do seu justo direito e a manutenção da sua coroa e dignidade. Todavia, na crucificação de Cristo, os discípulos preferiram fugir quando deveriam ter sido testemunhas dele em seu julgamento perante o sumo sacerdote Pilatos. Depois que o Espírito foi derramado sobre eles, apresentaram-se corajosos ao vindicar a causa de Cristo contra as acusações que lhe eram feitas. A verdade da religião cristã devia ser provada pela evidência dos fatos, especialmente a ressurreição de Cristo, da qual os apóstolos foram, de maneira particular, testemunhas escolhidas. Atos capítulo 10 versículo 41. Eles prestaram seu testemunho em conformidade com Atos capítulo 3 versículo 15 ao 32. Os ministros de Cristo são suas testemunhas. A honra que lhes é dada por meio deste faz-os obreiros de Deus. O Espírito testificará de mim, e vocês também sob a condução do Espírito e em concordância com ele, que os preserva de errar naquilo que relatam por seu próprio conhecimento e os informará daquilo que só podem saber por revelação. Isso pode encorajá-los contra o ódio e o desprezo do mundo, pois Cristo os honrou. Eles estavam qualificados para isso. Vocês estão comigo desde o início. Não apenas ouviram seus sermões públicos, mas mantiveram constante conversa particular com ele. Ele andou fazendo bem, enquanto outros viram as obras maravilhosas e misericordiosas que ele realizou em sua própria cidade e país. Aqueles que andaram com ele foram testemunhas de tudo. Também tiveram oportunidade de observar a pureza imaculada de sua conversa e puderam dar testemunho de que nunca viram nele, nem ouviram dele, qualquer traço de fragilidade humana, referindo-se ao pecado. Há grandes razões para receber o registro que os apóstolos deram de Cristo, pois eles não falaram por ouvir dizer, mas o que tinham a maior certeza que se possa imaginar. 1 João capítulo 1 versículo 1 ao 3. Aqueles que estão com ele são os melhores e estão em condições de dar testemunho de Cristo, pela fé, esperança e amor, e vivendo uma vida de comunhão com Deus. Os ministros devem primeiro aprender de Cristo e depois pregá-lo. Os que falam melhor das coisas de Deus são os que falam através de uma experiência vivida. É particularmente vantajoso ter conhecido Cristo desde o início, compreender todas as coisas desde o começo. Lucas capítulo 1 versículo 3. Ter estado com ele desde os primeiros dias proporciona conhecimento precoce e comunhão constante com o Evangelho de Cristo, fazendo do homem uma excelente testemunha de Cristo. Os cristãos não devem contentar-se em apenas ouvir falar de Cristo, devem desejar, com toda a força da alma, viver uma contínua experiência da presença de Cristo através do Espírito Santo. Conclusão. O Senhor referiu-se ao Espírito Santo como aquele que ele enviaria e que procederia da parte do Pai. Sem dúvida, essas verdades são profundas, tão profundas que não podemos esquadrinhá-las. Acima de tudo, uma verdade permanece evidente. Existe um íntimo relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não podemos explicar por que o Espírito Santo seria enviado pelo Filho e procederia do Pai, mas podemos sossegar nossa mente com o pensamento expresso em um credo antigo. Na Trindade, nenhuma das pessoas está à frente ou atrás da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra. O Pai é semelhante ao Filho, que é igual ao Espírito Santo. Além disso, podemos descansar tranquilos na certeza de que na salvação das almas, todas as pessoas da Trindade cooperam igualmente. Foi o Deus Trino quem disse, façamos o homem, também foi o Deus Trino quem disse, salvemos o homem. A religiosidade que não tem lugar para o Espírito Santo e rejeita sua divindade é muito comum atualmente. Estejam atentos para que esse não seja o seu tipo de vida espiritual.
O que representa para você o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo? Essa deve ser a primeira indagação do cristianismo que você professa. A segunda indagação no seu cristianismo deve ser: qual é o lugar do Espírito Santo em mim? Estejam bem atentos, para que não extingais o Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 19, sobre a igreja, sobre o ministério cristão, sobre as ordenanças, e que o Espírito Santo não se ausente de vosso cristianismo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos capítulo 8 versículo 9. Nenhuma religião merece ser chamada apostólica ou bíblica se a obra do Espírito não estiver em proeminência e ocupar lugar de prioridade. É necessário entender o discurso de Jesus e a maneira como ele fala sobre o ofício dos discípulos. Eles deveriam testemunhar ao mundo, vós também testemunhareis. Essa expressão é bastante instrutiva e abundante em significado. Mostrava aos 11 o que deveriam fazer enquanto vivessem, deveriam testemunhar sobre fatos em que muitos não creriam e anunciar verdades que muitos não apreciariam. Com frequência estariam sozinhos, poucos contra muitos, um pequeno rebanho contra uma grande multidão. Nenhuma dessas coisas haveria de impedi-los. Não deveriam estranhar a perseguição, o ódio, a oposição ou o descrédito. Nada disso poderia inquietá-los. Sua grande obrigação era falar que os homens crescem, que não. Testemunhando desse modo, seus feitos estariam registrados nos céus, no livro das recordações de Deus, e mais cedo ou mais tarde, o juiz de todos lhes daria a incorruptível coroa de glória. Ao concluir essa passagem, jamais devem se esquecer que o testemunho feito pelos apóstolos deve ter continuidade com todos os verdadeiros crentes. Enquanto neste mundo viver, é necessário serem testemunhas de Cristo. Não devem jamais se envergonhar de testemunhar das obras de Cristo em favor da humanidade e persistir em sustentar a verdade do Evangelho de Cristo. Onde quer que vivam, na capital ou no interior, individual ou publicamente em seu país ou no exterior, devem confessar com ousadia Jesus Cristo, o Salvador, em cada oportunidade. Fazendo assim, seguirão os passos dos apóstolos e cumprirão a ordem do Senhor Jesus quando disse: ide por todo o mundo pregando o Evangelho. Sou grata a Deus por contar com sua atenção. Meu desejo é que o comentário desse extraordinário capítulo registrado pelo apóstolo João lhe ajude a familiarizar-se com o texto, e que sua vida seja edificada para a glória de Deus. Se gostou, não deixe de comentar, curtir e se inscrever no canal. Assim você contribui para que outras pessoas sejam abençoadas com a leitura. Marley Loubaka.